Galera, sejam muito bem-vindos a mais um The Byte. Nesse episódio a gente vai falar sobre o aumento de preço do Game Pass e algumas mudanças que estão rolando no serviço de Xbox. Vamos falar do fato de que o YouTube aparentemente é o grande vencedor da corrida dos serviços de streaming. E vamos falar também do fato de que o MrBeast revelou que pretende talvez um dia ser presidente dos Estados Unidos. E quem não for inscrito aqui no The Byte, inscreva-se, vamos nessa! Bom, a Microsoft anunciou semana passada um aumento de preço e mudanças na estrutura de como o Game Pass é oferecido hoje em dia. Eu vou colocar na tela um quadro que vai resumir bem direitinho aí para simplificar as principais mudanças, né? Mas de modo bem resumido, basicamente todos os níveis de Game Pass vão receber aumento de preço a partir de setembro no mundo inteiro, né? Em todas as regiões. Fora isso, uma nova versão de Game Pass para consoles vai ser lançada com a única diferença de ela não ter mais o acesso aos jogos Day One e nem ao chamado Xbox Cloud Game, ou seja, a novidade é a retirada de benefícios que antigamente eram ofertados a jogadores de console que pagavam o Game Pass. Bom, fora isso, o Game Pass para PC vai continuar ofertando todos esses diferenciais, né? E agora, para a gente de console que quer ter acesso ao Cloud Game e quer ter acesso aos jogos Day One, a única opção que sobra é o Game Pass Ultimate, né? Que vai ser a versão do Game Pass que vai trazer tudo. E que antigamente era indicada àquelas pessoas que tinham console e tinham PC e que queriam jogar games nas duas plataformas. Então, e vai ser R$60, né, por mês, o Ultimate. Eu sei que você falou, mas só clarificando, o mais caro vai ser R$60, né? Exatamente, tá. Exatamente. Eu queria jogar pra vocês, já pra pegar impressões iniciais, assim, não dá pra elogiar, né, nem dá pra deixar de criticar, mas eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham que tá por trás dessa decisão da Microsoft agora, prestes a ter Call of Duty chegando do Game Pass, de mudar os preços e a estrutura do serviço, que era, na minha opinião, a maior proposta de valor dos games da atualidade. Edu, começando por você. Bom, eu acho a notícia terrível, porque assim, a gente tá num momento em que PlayStation tá em declínio, na percepção do público, tá com poucos lançamentos previstos, teve a pior apresentação dentre as apresentações de época de Summer Game Fest, e Xbox, Microsoft tá num momento muito positivo. Fez um Xbox Showcase muito bom, muito bem recebido pelo público. Só não foi melhor pra mim porque muito jogo já tinha sido anunciado antes. Sim. Mas de resto, assim, foi uma apresentação excelente, ainda mais em termos relativos em relação à PlayStation, que é o principal concorrente de Xbox. Então, eu acho uma notícia muito ruim, porque supostamente os preços não iriam aumentar, supostamente todo assinante de Game Pass teria acesso aos jogos no Day One. Foi o que o Xbox Showcase prometeu, e de repente isso não é mais a realidade, né? Eu acho muito esquisito isso acontecer, ser anunciado, depois de um showcase tão bom, e sinceramente a minha impressão é que chega a ser até um pouco desonesto a gente ter um Xbox Showcase falando que tudo vai estar disponível Day One no Game Pass, e de repente o Game Pass recebe uma nova categoria que não tem os games no Day One. Parece que é de propósito para confundir os usuários. Eu não sei nem que malabarismo social que os fanáticos de Xbox vão fazer pra justificar essa situação toda, né? Vai ser bem interessante observar. Mas é muito triste, cara. Eu entendo que as coisas ficam mais caras, o mundo tá mais caro, mas esse anúncio vem num momento muito ruim. Esse anúncio, pra mim, devia ter sido feito antes. Talvez durante o Xbox Showcase. Durante a Summer Game Fest e antes. A gente vem discutindo esse assunto, também o impacto da compra da Activision em relação, né, à Microsoft. E pra ser honesto aqui, ó, eu levantei. Eu falei, será que não vão aumentar o preço do Game Pass? Será que não vai existir outro tier do Game Pass? E muita gente, inclusive nos comentários no Twitter, jamais. Por que eles fariam isso? Isso não vai acontecer, não sei o quê. Mas, cara, parece que a conta não tá fechando, talvez, não tô falando necessariamente do Xbox, mas eu acho que essa compra da Activision não dá pra subestimar o quanto, né, deve ter afetado os cofres e os planos da Microsoft para Xbox. Inclusive, tem um rumor que parece que o primeiro COD que vai ter no Game Pass não vai ser o Black Ops 6, e sim o Modern Warfare 3, o COD atual, já esse mês, né? Eu acho que uma diferença, não sei se você mencionou no começo, Davi, desculpa se não,
é que quem já tem só vai ter alteração em setembro, né? E quem vai contratar agora já vai ser pelo novo preço. Isso não... Acho que é importante diferenciar. Mas eu acho que é importante sempre ser crítico, cara. Tipo, né? Falando de um pouco de console wars, o Edu aqui meteu o pau no PlayStation Portal. No vídeo dele, já falou aqui sobre isso. Mas recentemente saiu que tá super bem vendido, né? Tá vendendo bem. Tá vendendo bem. É difícil saber qual que é o impacto disso na indústria. Mas assim... O Game Pass também mudou o comportamento de como as pessoas enxergam games, né? Uma questão mais Spotify, que eu adoro Spotify, também tenho há 10 anos, entendeu? Mas não é uma coisa que necessariamente paga bem os artistas, né? Então eu acho que as empresas estão tendo muita dificuldade em achar esse meio termo ou um balanço, não sei se é ganância ou não, simplesmente, de novo, as contas não estão fechando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre YouTube, Netflix, Disney Plus, sabe? Essas guerras de streaming que a gente tá falando. No fim, é sempre uma atenção pelo tempo, né? A gente já falou sobre isso também. Mas eu acho que eu concordo muito com o Edu em relação... Eles podiam ter feito esse anúncio antes da Summer Game Fest, né? Do Microsoft Showcase lá, Xbox Showcase... mas eu, estrategicamente, pensando em imagem, eles já estavam tomando tanta pancada antes que você anuncia na Xbox Showcase, você deixa claro o que vai estar, não tá, e talvez ele ia ser até meio escondido, essa notícia de aumento, pelas boas notícias que tiveram, né? Os bons lançamentos, foi quase unânime que foi uma ótima apresentação, então o timing parece, de novo, pra mim um erro estratégico, a não ser que foi decidido depois, mas essas coisas não são decididas do dia pra noite assim, então não sei o que você acha, Davi, se você quiser comentar aí. Outro ponto de estranheza que eu queria até ouvir de vocês, o que é que vocês acham a respeito disso, é que não é possível que a gente não veja daqui a alguns meses o anúncio de jogos da Activision Blizzard que estão disponíveis, né, agora para a Microsoft desde a conclusão da compra e comecem a entrar no serviço, né? Ou seja, tornando o Game Pass talvez muito maior do que ele é hoje em termos de biblioteca de jogo. Nesse momento, justificaria, talvez, na minha opinião, você trazer uma notícia não tão positiva, mas com essa compensação. Tipo, olha, a gente vai mudar um pouquinho as regras do jogo, quem paga o tier básico, né, o nível básico de Game Pass, tirando o Game Pass Core, que pra mim é uma aberração, é só o Xbox Live das antigas, que eles mudaram o nome. Tô falando do Game Pass Standard, que vai virar esse novo Game Pass que eles vão tirar o Day One. Aberração é bom. Vamos aqui mudar as coisas um pouquinho. O Game Pass Standard, que é o que a maioria de vocês paga, vai mudar. A gente vai tirar o Day One, mas olha a quantidade de jogos que a gente vai trazer, né? Quem sabe até a gente vai aqui dobrar a biblioteca de games, porque agora a gente vai trazer Activision, Blizzard, ou quem sabe, por exemplo, agora a sua mensalidade de World of Warcraft tá incluída. Assim, traga alguma coisa de valor, de vantagem, para poder compensar a notícia ruim que você tá dando. Me estranha, a gente tá provavelmente, né, prestes a ter esses anúncios sendo feitos, porque faz todo sentido que eles sejam feitos, e isso não tá vindo junto com essa notícia de que as coisas estão mudando, de que os preços estão aumentando e de que agora, eu, por exemplo, que até pouco tempo atrás, hoje eu pago o Xbox Game Pass Ultimate, mas até pouco tempo atrás eu pagava só o de console, porque eu não tinha um PC pra rodar. E eu ia ser um dos afetados e quem sabe, honestamente, eu reveria se valeria a pena pra mim ou não pagar o serviço, não porque eu faço muito uso desses jogos Day One, não é essa a questão, mas é que quando a gente faz a compra por um serviço, a gente compra a proposta de valor inteira dele, e tava na proposta de valor essa segurança de que eu pago o Game Pass para não precisar ficar comprando o jogo novo, seja ele exclusivo ou third party, e a Microsoft tá bancando dentro do Game Pass. E agora eu não vou ter mais isso apenas se eu pagar o Game Pass Ultimate, né? Que, pelo próprio nome, é um negócio mais exclusivo, né? Então, eu vou terminar minha fala e vou passar a palavra pro Edu dar as opiniões dele também, num tweet muito interessante de um jornalista de games que eu sigo no Twitter, né? Que se chama Jeff Grubb, em que ele trouxe um apontamento, assim, curioso sobre, talvez, essa mudança de estratégia que a gente vem batendo muito na tecla aqui no debate, né? E a Microsoft talvez esteja trazendo com o Game Pass. Ele diz, essa notícia, pra mim, fala, né, ou diz o que muita gente já sabia, né, há algum tempo, de que a estratégia de que o futuro é ir com tudo no Game Pass acabou. E talvez seja isso mesmo, talvez o Game Pass não seja mais o foco principal de Xbox. Talvez agora vender jogos seja a nova prioridade. E para isso, faz sentido deixar o Game Pass um pouco mais exclusivo. Edu, o que é que você acha disso? Talvez a Microsoft esteja, de fato, tirando o pé do acelerador do Game Pass para deixar ele como um serviço mais exclusivo e voltando a querer vender jogo para sustentar, digamos assim, o prejuízo que foi a compra da Activision Blizzard? Eu acho que se eles querem vender jogo, eles devem
seguir essa estratégia de abrir os games para serem vendidos para PlayStation e Switch. No fim das contas, o Van Depp mencionou a questão de finanças, né? Sim, o preço pago pela Activision Blizzard King foi enorme, fora a compra da Bethesda já há algum tempo, né? Que também não foi nada barato. Nem um pouco. Uma transação um pouquinho, né? Foge um pouquinho do quanto eu conseguiria bancar por conta própria, Quase. mas a Microsoft pode. Mas uma questão também de, talvez, pelas projeções, a expectativa que o Game Pass fosse de mais assinantes, para eles não tá crescendo tanto quanto eles gostariam. É difícil, porque de fora, nossa visão fica muito limitada, né? A gente não sabe exatamente o que eles querem, quais eram as projeções deles. Mas no fim das contas, pra mim, isso é uma derrota de Xbox e uma derrota da comunidade, que aproveitava o Game Pass pra jogar Day One a um preço mais barato, subindo esse preço. Com certeza, o cara que assinava vai fazer as contas do tipo, opa, eu tô jogando, sei lá, tantos jogos por ano no Game Pass. Será que ainda faz sentido eu manter a assinatura? Será que por esse tanto que eu jogo não valia mais a pena eu comprar os games? De repente, um lançamento por ano ou 2, ou comprar um lançamento por ano e tantos jogos na promoção, porque na promoção dá pra você pagar preço absurdo de bom nos games, né? Vide, a gente tem a parceria com a nuvem, a gente vê os preços que a nuvem tem jogo ali na nuvem por 5, 10 reais. Beleza, a maioria desses super baratos tá pra PC, mas aparece promoção boa também pra Xbox. No fim das contas, pra mim, isso é uma derrota da comunidade e demonstra novamente a falta de tato de Xbox nas suas comunicações. Você mencionou, podiam ter aliado esse aumento de preço com benefício para o usuário, mas não veio nenhum benefício para o usuário. Isso tem acontecido com tudo, né, cara? Tipo assim, você aumenta um preço e simplesmente as pessoas já estão tão viciadas nas paradas, tipo assim, né? Você já tem... É um vício que eu quero dizer de costume, né? A gente não pode subestimar o costume no consumo. Eu falei aqui do Spotify. O Spotify vai aumentando, eu acho que até aumenta menos que a própria Netflix. A Netflix, o plano 4K, eu acho que tá R$60, aumenta parece que a cada 3 meses. Na verdade, parece que se você assina vários streams como eu assino, todo mês algum tá fazendo algum reajuste, sabe? É impressionante isso. Então, não sei, cara. Eu não acho que necessariamente a Microsoft se arrependeu do Game Pass, porque é uma coisa muito boa pra comunidade. O que fica claro é que não são todos os devs, né? Que fazem os jogos que gostam. E aí eu acho que também a gente pode falar um pouco do comportamento, assim. Eu queria saber até do pessoal do chat, assim... não só se gostam ou não do Game Pass, mas vocês gostam de ter o jogo? A gente também discute muito mídia física e digital aqui. Eu já tive o Game Pass até quando trabalhava na Microsoft, eles davam assim, mas eu gosto de ter meu joguinho, baixa na Steam, eu desinstalo, aí baixo de novo, não sei o quanto ele é meu mesmo, né? A gente até brincou que se você morrer não dá pra transferir tua conta da Steam, então... Né, ele é meu mesmo? Não sei. Toma cuidado pra não morrer, hein? Exato. Caralho. Fica a dica. Caralho, se alguém morrer vai ser triste. Eu quero dizer isso, cara. Será que as pessoas não vão querer voltar a comprar jogos? Vocês mesmos, vocês têm essa tendência? Eu acho que eu prefiro jogar menos e gastar meu dinheiro, às vezes, nos joguinhos indies e aí algum AAA grande. E eu vou falar isso, parece que em todos os meus argumentos, peço até desculpas por me repetir, mas assim... O quanto o GTA vai impactar as decisões de estratégia em questão de venda de console, se eles direcionam a atenção deles pra isso já no ano que vem ou já no final desse ano, porque eu realmente acho que vai ter um boost de vendas de consoles mainstream, assim. E vamos ver, cara, enquanto isso a Sony tá mais quietinha, né? Mas a Sony tá num momento, na minha opinião, bem negativo, eles precisam... Por que você acha que tá? Porque justamente tá tão quieto, né? Parece que não tem uma movimentação no mercado, assim, não sei. A gente fica batendo aqui no Xbox simplesmente porque as notícias ficam saindo em relação a eles, né? Mas não sei qual que é o status, assim, que vocês veem da Sony e do PlayStation. PlayStation, o que eu sinto é que PlayStation tinha aquela cultura de fazer os jogos exclusivos grandiosos. Uhum. E as produções que da época do PlayStation 3, que foi quando ela começou a fazer os grandes exclusivos, elas eram muito mais rápidas do que ficou no Play 4 e agora no Play 5 demora muito mais, é muito mais caro pra desenvolver. E em paralelo dos games demorarem mais pra desenvolver, serem mais caros, com isso a gente teve a Sony alocando aí times pra desenvolver jogos como serviço, né? Alguns foram cancelados, outros atrasaram. Então eu acho que a Sony se colocou numa furada aí nisso de, tipo, The Last of Us Online, opa, cancelou, sabe? Outros projetos adiados. Com certeza teve projeto aí que não foi anunciado e que foi cancelado também. Sony deve estar se reestruturando internamente. Eu volto a falar algo que eu mencionei no meu canal já e foi para um corte meu, que assim, deviam abrir mão de tempo de desenvolvimento
mesmo que o jogo, fidelidade gráfica, fique mais simples, se o jogo é bom, o jogo é bom. Você não precisa ter todo jogo com o nível de fidelidade gráfica que um God of War ou um Spider-Man 2 tem. Eles podem fazer mais Astrobot, sabe? Sobre assinatura, só voltando no que o Van Depp falou, eu tenho reconsiderado minhas assinaturas de Nintendo Switch Online, Game Pass e de PlayStation Plus. Eu parei de jogar online. Eu quase não uso o que os serviços oferecem aí. O que eu mais uso é Game Pass, mas ainda assim, o Lies of P, que é um que eu pretendo jogar que tá no Game Pass, acabei pegando a mídia física pro Play 5, sabe? Eu me vejo cada vez mais consumindo mídia física. Um movimento que eu tenho visto na gringa, que eu não sei se tá rolando no Brasil, tem muita gente cancelando as assinaturas de streaming e voltando a comprar mídia física. Seja mídia física nova ou usada. E tem gente, inclusive, que monta um sistema usando NAS, que é um tipo de armazenamento. O cara compra a mídia física do Blu-ray. Na mídia física do Blu-ray, ele consegue o código de download, ou ele consegue o código de streaming e legalmente pode fazer o backup. Ele faz o backup e armazena num NAS. Esse NAS, a pessoa conecta nas TVs que tem, né, num Blu-ray player, num sistema de mídia, e o cara, de onde quiser dentro de casa, consome as mídias que ele tem. Dependendo do serviço, até fora, inclusive. Dá pra acessar a NAS de fora da casa, inclusive. Dá pra você ter sua Netflix privada. Então, tem gente que tem feito isso, que ficou tão revoltada com os aumentos de preço e também em como as bibliotecas dos serviços de streaming estão tão ruins, a galera tá, abandonando o serviço de streaming. Tem mais é que abandonar mesmo, na minha opinião. Se você não tá satisfeito com o serviço, cai fora. Digo isso como assinante de Netflix, Disney Plus e o da Apple Plus, sei lá o nome. Galera, bora abrir agora o Boletim Nuvem. A Nuvem é a nossa parceira aqui do The Byte. Nuvem é fantástica, publisher brasileira, revendedor oficial de chave de jogo, de cartão presente. Você que joga no PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, precisa conferir a Nuvem, que vale a pena. E você que é criador de conteúdo, dá uma olhadinha no site da Nuvem, que ela tem os seus programas também de apoio a criadores. Vale a pena, eles são incríveis. E vamos então falar, o Davi vai introduzir o assunto, reintroduzir, porque a gente tocou no assunto antes da hora, né? Vamos falar de serviços de streaming e como que eles estão se portando frente ao YouTube. Pois é, saiu uma matéria bem interessante na CNBC, que é uma emissora de televisão lá dos Estados Unidos, e que levantou alguns pontos bem curiosos sobre essa chamada guerra dos serviços de streaming, né? E que, para surpresa de muita gente, quem se achava que estava liderando, talvez não esteja liderando tanto assim. Isso porque a toda-poderosa Netflix talvez esteja perdendo o seu reinado pro YouTube, né, Van Depp? Então, eu trouxe essa pauta aqui pra gente discutir, claro, porque tem a ver com o que a gente ia falar em relação ao Game Pass, mas eu sempre bato muito nessa tecla sobre competição de tempo, né? Até aqui, se você tá assistindo ou ouvindo a gente aqui no debate, a gente agradece, porque a gente sabe que tem muitos serviços de streaming, tem muita coisa que você pode assistir, isso incluindo esportes também, qualquer streams, o que for, né? Mas eu acho que a gente vai especificamente falar aqui da posição do YouTube em relação a uma Netflix, uma Prime Video, uma Disney Plus, HBO e o que seja. E, surpreendentemente, ou não, dependendo do que você acha em relação ao YouTube, o YouTube tá liderando, tá? Inclusive, a Nielsen teve uma pesquisa do uso total do tempo que as pessoas passam no streaming e o YouTube tá em primeiro. A gente tá com um gráfico aqui na tela de vocês, com quase 10%, né? E assim, quando começou a Netflix, ela reinava sozinha, assim, eu acho que as outras marcas, inclusive, não sabiam como iam competir, sempre tiveram muitas perdas, assim, em questão de investimentos e gastaram uma grana em alguns shows que não deram muito certo. Mas o Edu, inclusive, falou um negócio aqui sobre YouTube Premium, né, que eu acho que um diferencial do YouTube é que é de graça, mas quem paga o YouTube Premium, eu acho que nunca se arrependeu, não sei, a gente pode ter o pessoal no chat também. E, assim, uns números recentes que a gente já falou também quando o Doug estava aqui, que 50% agora do uso do YouTube, das pessoas usando o YouTube, é na TV. Então, as pessoas estão vendo na maior tela que elas têm, e isso está afetando também. As pessoas estão considerando o quanto que elas pagam. Quantos serviços de streaming, sabe? Tipo, eu, infelizmente, ainda pago vários, mas eu sei que é um gasto desnecessário, porque tem alguns que passam um mês e eu não assisti nada lá, né? Então, o YouTube ainda tem uma percepção de ser secundário, né? Ele foi vendido por 1,5 bilhão e agora vale até 400 bilhões. É uma doideira, sabe? Tipo, e 25% de todo conteúdo streamado na TV
também é pelo YouTube. Então é uma doideira, sabe? Tipo, as pessoas estão preferindo ver pelo YouTube. Por quê também? Porque a qualidade aumentou, né? Não é só que você pode achar qualquer coisa. Isso é uma coisa que eu acho que talvez surpreendeu até creators, youtubers da época, o quanto o nível foi progressivamente subindo, né? Como inicialmente o YouTube era visto como um negócio mais de guerrilha, assim, sabe? De, não, a gente grava aqui e beleza, creator economy, não sei o que. Muito Mas meme, a qualidade de... exato, mas a qualidade subiu muito, cara. Mas é muita inocência das grandes, né, bilionárias, grandes corporações de multimídia, delas não pensarem que, tipo, as câmeras vão evoluir. É óbvio que vão, porque elas usavam câmeras no cinema que eram analógicas. De repente a câmera ficou digital. Essas câmeras foram diminuindo de tamanho, foram ficando mais poderosas. Como que elas não previram que essas câmeras iriam chegar na mão do consumidor final num preço mais acessível? Mesma coisa com o microfone. Tecnologia de microfone é top desde os anos 80. É óbvio que ia ficar mais barato e mais acessível pro público. Placa de captura, quando eu comecei, tipo, era uma ciência maluca, assim. Até a expressão, achar, tipo, placa de captura. Me lembro quando eu quis comprar em 2010, não tinha isso. Mas você sabe o que é isso, Del? Eu acho que é tipo uma arrogância dessas grandes empresas que... o conteúdo gerado por creators nunca ia ser bom o suficiente pra competir com, olha, a gente tem roteiristas e a gente tem uma equipe de produção. E esses caras são bons, tá? Geralmente, os diretores. Mas esses executivos dessas empresas que acham que a mente deles é da onde saem as grandes ideias. E, inclusive, só um dado aqui também que eu vi que tem nesse vídeo, que 61% da Gen Z prefere conteúdo gerado por creators, né? É uma expressão UGC, né? User Generated Content. Entendeu? Autenticidade, cara. Exato, mas tem uma conexão muito maior, cara. Eu acho que o Covid também teve essa conexão social, sabe? Eu me lembro que live cresceu muito, porque você consegue deixar de fundo também, você tá meio lá na presença do streamer, é um dos apelos de um vídeo longo no YouTube, ou até a gente, eu sei que tem gente que tá ouvindo a gente, talvez lavando a louça, no metrô, e tudo bem, tamo junto aqui, que bom, sabe? A gente quer ser uma boa companhia. As pessoas ficaram de saco cheio de serem enganadas pela TV, cara. Porque qualquer um que pagar pra passar propaganda na TV, eles veiculam, não tem problema nenhum. Mesma coisa com esportes, pagando, a tua marca aparece na camisa do time, e eles não têm qualquer cuidado de não veicular uma empresa cujo serviço não é bacana, cujo produto não é bom. Pagou, tá lá. E os criadores que prestam, eles não vão assinar com qualquer contrato. Eles vão raciocinar com quem que eles estão fechando, quem que eles estão recomendando pro público. E o público tem essa noção. Então, no fim, é uma questão de autenticidade, uma questão de integridade. E outra coisa em relação à TV também, cinema. São produções caríssimas e várias. Justifica o preço, obviamente. Mas assim, eu já trabalhei com produção nível de TV e cinema. Cara, o que eu faço sozinho de casa, que eu que cuido da iluminação, do áudio, do vídeo, os caras vão ter, às vezes, 2, 3 pessoas pra cuidar de iluminação, 2, 3 pra vídeo, 2, 3 pra áudio, mais o diretor. E mais assistentes, né? Comida, tem tudo isso, assim. É um exagero. É muito caro. E assim, claro, a gente quer ver as pessoas empregadas, mas isso, de qualquer forma, as pessoas vão consumir o que elas querem. Eu falei dos 61% que preferem conteúdo do YouTube da Gen Z, 71% entram no YouTube diariamente. Eu entro no YouTube diariamente. Imagino que vocês Com também, certeza. independente 100%. de trabalho, de consumo. E aí eu falei de YouTube Premium, que é o serviço que mais vale a pena, ironicamente, mas assim, a gente tá aqui falando, né, de Game Pass, de Netflix, tá? Eu acho que R$60, de Prime Video, de Disney Plus, que agora tem, né, o Star Plus, e tu tem várias dentro da Disney Plus. Ela finalmente migrou, né, pra tudo que eles são donos, vamos dizer assim. Mas é de graça, cara. Aí você não tem que ficar pensando se vale a pena ou não. Você não consome o YouTube numa ansiedade. Será que eu tô assistindo o suficiente aqui? Eu acho que eu pago o YouTube Premium uns 7, 8 anos. Não sei quando lançou necessariamente. E no começo é engraçado, porque tinha conteúdo paywall, né? Sim. O próprio Cobra Kai da Netflix começou no... Eu paguei o YouTube Premium pra ver Cobra Kai e a série do MKBHD, que era Retro Tech, que depois eles liberaram, né, publicamente. Eu paguei por isso, mas assim, eu pensei, nossa, cara, eu acho que eu vou viciar e não ter propaganda aqui. E que bom, você paga, não tem propaganda, e se você não pode pagar, você já deve estar acostumado àqueles 5 segundos, né? Eu não sei o quão invasivo estão as propagandas do YouTube, talvez menos, isso também tá na mão do usuário, né? Cara, o YouTube,
quando eu deixo no automático, ele exagera a quantidade de propaganda absurdo. Por isso que todo vídeo meu, quando eu upo, eu coloco manualmente as propagandas a cada 8, 10 minutos. Se o vídeo é mais longo, eu espaço um pouco mais. Mas com live, às vezes eu esqueço de voltar e ver a monetização. Tem propaganda a cada 2, 3 minutos. Pra mim é um exagero. Esse é o grande problema que o YouTube ainda, né, permanece tendo em relação à publicidade, que é a quantidade de publicidade. Ao mesmo tempo, uma vantagem muito grande do serviço do YouTube Premium, que a gente até estava comentando com relação ao Game Pass, Netflix e tal, é que ele não varia tanto assim de preço, né? Então, assim, o valor que eu pago no YouTube Premium, assim, é o mesmo valor há algum tempo. Ou, pelo menos, é um valor barato o suficiente que eu nem registro quando aparece aumento ou quando, né... Mas eu acho que não aumenta bastante tempo, cara. Eu acho que não aumenta. Eu pago família, eu acho que é R$35 por mês pra 6 pessoas, tipo... Pago minha tia, minha mulher, minha sogra, minha cunhada, literalmente. Meu pai, eu pago pra todo mundo, porque legal, e aí... Essa estabilidade é muito boa, né? Assim, essa estabilidade de preço é muito bacana. Então, acaba que eu pensar em sair do YouTube Premium é um negócio que eu não passo pela minha cabeça. Porque se eu saio do YouTube Premium, como acontece às vezes quando eu abro o YouTube sem estar logado, né? Eu sou bombardeado com um monte de propaganda. Então, tipo assim, eu não quero essas propagandas pra mim, o preço não tá alto demais. Talvez, inclusive, pelo fato de não ter conteúdo original, já que o YouTube não investe mais nisso. O conteúdo que tem é o conteúdo criado pelo próprio usuário, que é o que eu tô realmente buscando, né, assistir, que tem melhorado de qualidade cada vez mais. Assim, coincidentemente ou ironicamente, talvez um dos problemas que os serviços de streaming estejam enfrentando, eu sei que a Netflix, por exemplo, tá enfrentando isso porque eu mesmo parei de assistir Netflix, mas os outros também, é essa necessidade, né, essa demanda de ter que ficar todo o tempo produzindo série, produzindo filme à torta e à direito, o que vai, invariavelmente, diminuindo a qualidade daquele conteúdo. Eu vejo isso, por exemplo, hoje em dia no Disney Plus, assim, eu gosto muito de Star Wars, gosto muito das propriedades intelectuais da Marvel, e cara, tá uma sofrência acompanhar as séries de Star Wars do Disney Plus. Essa última, o Acolyte... Eu não botei, essa eu não assisti. Pelo amor de Deus, é muito ruim. E tem tweet meu elogiando a série, os primeiros 2 episódios foram muito bons, mas, mano, assim, a série caiu do penhasco. E eu acho que um dos motivos dessa inconstância é essa necessidade que... termina uma série e tem que começar outra, né? E aí no YouTube a gente não tem respiro. Isso. Não tem respiro, né, cara? Tipo, e aí eu acho que esse ônus ficar no YouTube, né? Ficar nos creators, que não vai se desgastar necessariamente. Beleza, se o Edu quiser tirar umas férias porque tá trabalhando muito, a pessoa vai poder assistir outra pessoa por um tempo, o Edu volta a assistir o Edu. Eu concordo que existe uma pressão muito grande, competitiva entre esses serviços de streaming, sabe? E, de novo, tudo volta ao nosso tempo, cara. Né? O nosso tempo. E o YouTube, assim, tá crescendo, cara. Diferentemente dos outros, ela continua, né? Foram 31 bilhões só em 2023 de renda anual só de publicidade pro YouTube. Eles pagaram 70 bilhões de dólares pra creators, claro. Né? Isso gerado de ad. Então vamos dizer assim, é um sistema, né? Que funciona muito melhor. Porque o YouTube não tem que ficar se preocupando. Inclusive, achei um número muito doido que eles passaram aqui, que o YouTube tem 3,7 milhões de uploads diários. Então é conteúdo sem fim, cara. É conteúdo sem fim. E eu acho que assim, e de novo, ironicamente, se as pessoas tivessem que escolher só um serviço pra pagar, eu acho que seria o YouTube Premium. Mesmo que não teria acesso a uma série da Netflix, eu adoro HBO. Pô, eu Prime Video eu tinha, mas aí eu fui te pagar MGM pra assistir Mad Men, mais R$15 por mês. Aí eu tô meio que correndo pra acabar Mad Men, mas é muito boa, então não quero, entendeu? Aí eu tô assistindo The Boys, aí beleza, são mais R$15 do Prime Video, mais 15 da MGM, que é dentro do Prime Video, entendeu? Então é tipo, é sem fim os gastos. Aí você deixa lá no cartão, e aí ele começa a te cobrar, e você esquece... Mas eu acho que o YouTube Premium ia acabar sendo o que todo mundo ia manter, o Spotify talvez, só que o Spotify tem uma diferença que o YouTube Premium você beneficia os creators. O Spotify Premium talvez você não tenha muita pena de um Snoop Dogg ou de uma Taylor Swift que tá ganhando menos, mas realmente o próprio Snoop tem umas falas que é ridículo, que ele ganha 0,00,1 centavos por play, sabe, o negócio... Enquanto você vê os executivos ganhando uma dinheirama, né, tem vários estúdios, várias coisas, então... A distribuição de dinheiro dentro disso tudo é meio confusa. Eu acho que o YouTube acaba tendo um modelo que mais é acertado, né? E mais justo. Não, e nesse sentido de monetização, o YouTube tem tanto sucesso justamente porque ele remunera bem os criadores. Por exemplo, o meu Instagram, ele monetizou recentemente. Então, com sei lá quantos milhões de play em Reels, eu ganhei 23 centavos.
Foi honesto, eu não sabia essa informação. Então, assim, tipo, uau, né? Caraca, hein? O TikTok parece ter uma monetização melhor, assim. Tem gente que realmente monetiza. Eu não sei se vocês já viram uns vídeos que é interessante. Oi, eu preciso que vocês assistam 10 segundos desse vídeo pra eu poder pagar todas as minhas dívidas da faculdade. Então, as pessoas fazem isso pra... Se você assistir 10 segundos, eu consigo pagar as dívidas de $100 mil que eu tenho pra pagar a faculdade, né? Nos Estados Unidos, se você fica doente ou se você estuda, você se endivida, né? Então tem um... E aí o cara mostra os cálculos, né? Vamos dizer assim. O sonho americano. Então tem gente que faz isso. Exato, o sonho americano, né? Se você tem um câncer, você ou morre ou você se quebra. Então, fazer o quê, né? Mas a monetização parece ser melhor. Talvez se tiver alguns creators que estão ouvindo a gente, puder compartilhar com nós aí. E a Twitch. Faz tempo que a gente não fala da Twitch. Foi uma pauta tão grande daqui. Eles estão mais quietinhos. Inclusive, aumentaram o valor do sub, né? A gente tinha meio que anunciado aqui, mas oficialmente tá entrando em vigência agora. Cara, eu queria que a gente tivesse boas notícias. Entendeu? Eu queria que a gente tivesse boas notícias. Por isso que o YouTube continua bem, fico feliz, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, acho que essa é a boa notícia, assim. O YouTube continua bem, pelo visto, nunca esteve tão bem. E aí eu queria até perguntar pra vocês, assim, que mensagem vocês acham que isso passa pro creator hoje em dia, assim? Eu sempre gosto muito de bater na tecla, porque eu sei que tem muita gente que procura a gente aqui no debate por conta disso. Assim, tô começando agora, vi essa notícia, o que é que Edu tem a dizer a respeito disso pra quem tá começando agora? Tipo assim, cara, baseado no que tá acontecendo, não só na minha opinião, o que é que você acha, Edu? Assim, com esse aparente sucesso do YouTube em relação aos demais serviços de streaming, batendo, quem sabe, até a toda poderosa Netflix, qual é o recado que uma notícia como essa passa pra quem tá começando agora como creator, independente de ser no YouTube e em outras plataformas? Não, é super positivo, porque a tendência é que investidores, né, agências de publicidade passem a alocar mais verba pro YouTube. O YouTube tem cada vez mais usuários. O YouTube tá no celular, no computador, no tablet, na TV. E é uma plataforma que tem uma baixíssima barreira de entrada. É difícil de você começar do zero, porque você vai acabar batendo de frente com gente que tem muita experiência. Por isso que no começo vale a pena você fazer bastante conteúdo para aprender. E uma vez que você aprendeu a produzir conteúdo, aí você pode focar um pouquinho mais em qualidade. Mas eu acho que é uma notícia excelente, ainda mais hoje em dia que o YouTube ele ajuda bastante a distribuir conteúdo de novos canais. E é uma plataforma divertida, cara. Eu recomendo muito. A dica básica que eu sempre falo é envelopar direitinho o conteúdo com um bom título e thumbnail. E uma vez que você ganhou o clique, você tem um vídeo que entrega um conteúdo de qualidade que prenda o usuário ali o máximo de tempo possível. Eu acho que obviamente o YouTube fica mudando, né? E eu sempre brinco que eu fui recrutador da Machinima por 2 anos. E uma fase da Machinima não foi o filé do Edu quando tava lá em alta. Foi uma fase da Machinima de recruta aqui em massa, tenta tirar a maior porcentagem de todos esses trouxas a ponto de admita que a empresa já acabou. Eu ia paralelamente, sei lá, no Twitter do creator falar, cara, pede... Porque era 60-40 os contratos padrões. Eu falei, cara, pede 80-90% que eu oficialmente lá por e-mail que eu consigo dar, porque se você não pedir, eu não posso oferecer. Várias coisas assim. Era uma empresa muito doida. E eu brincava que os vídeos do YouTube, os canais começavam com a apresentação do canal, obrigado pelos 10 inscritos e por que eu parei de fazer vídeo. Esses eram os 3 primeiros vídeos dos canais, entendeu? Porque, tipo, o pessoal não gerava conteúdo em si. Eu acho que hoje em dia existe, até pelo TikTok, né, o YouTube, assim, os shorts, um discoverability muito maior, as pessoas estão muito conectadas com o YouTube procurando coisas, né? Não tinha home nessa época, era caixa de inscrição e era basicamente isso, né? Que se você ia achar alguém, então era mais difícil. Hoje em dia, cara, acha o que você faz bem e, né, consistência. Eu acho que não dá pra subestimar. Quando você começa a fazer um conteúdo, a consistência é importante, porque existe um compromisso, que né, a gente sempre fala aqui, competição de tempo, do público, né? Então, se o cara gostou do teu conteúdo, mas é só uma vez, aí, não sei, talvez ele se perca. Eu acho que o comportamento no TikTok é assim, as pessoas acabam não seguindo tanto aquele creator, a pessoa aparece, aí o algoritmo te joga lá de novo 3 dias depois e você assiste. E até a gente vai falar aqui já do MrBeast, né? Que é influência. Então, hoje em dia, eu acho que as conexões com os creators estão começando. Alguns, entre o público e o creator, é um pouco menor, entendeu? Do que até um Edu, alguma pessoa assim, mais antiga. Mas ao mesmo... Porque justamente tem muito conteúdo, né? Mas eu acho que faz o que você acha que é bom.
experiência é tudo na vida, então você vai apanhar, você não vai estourar de cara. E seja consistente com o teu conteúdo, né? Se comprometeu a postar 3 vezes por semana, posta 3 vezes por semana. É uma vez por semana, posta uma vez por semana. E claro, tem gente que varia muito, depois estabelecido. Eu trabalho com, já falei aqui do Bruno Hatak. Ele já passou 6 meses sem fazer um vídeo, ele volta, o vídeo é na história. Mas ele vê, até, né, pelo lado do creator, você se motiva muito mais quando você vai fazendo e dá resultado. Faço, dá resultado. É tipo uma disciplina profissional que eu acho que é muito importante para você justamente competir com qualquer creator, qualquer serviço de streaming. Eu não consigo subestimar e falar isso todas as vezes que eu fico falando, que é isso, cara. Se você tá assistindo a gente, você não tá assistindo uma série na Netflix. Obrigado, tá? A gente é mais legal. Então, o que você tem a oferecer? Eu acho que a primeira coisa que você tem que perguntar é o que você tem a oferecer. Mas se você não quer necessariamente viver disso, produza conteúdo porque você quer produzir conteúdo, porque é gostoso, porque é uma expressão artística sua, uma expressão... Eu acho que todo mundo tem que ter algum tipo de escape criativo. E é isso também. Eu sempre fiz vários projetos, comecei no YouTube como COD, e aí já tive podcast de basquete, já tive podcast falando sozinho... Já fiz stream, já fiz bastante stream, né? Sou parceiro da Twitch, já participei de streams com outros amigos. Então, eu acho que a criação de conteúdo é muito gostosa. Então, não dá pra subestimar isso. Eu acho que a gente pode, inclusive, já fazer o gancho do nosso queridíssimo MrBeast, né? A gente falando da cultura do influencer. Recentemente, o MrBeast lançou vamos dizer assim, é um tweet que eu considero, da opinião própria, bem genérico sobre ser presidente dos Estados Unidos. Ele falou, daqui a 15 anos eu volto. Sendo que os Estados Unidos só pode ser presidente com 35 anos, mas ele anunciou que, se ele pudesse, ele tentaria ser presidente. Se é sério ou não, não sei. Mas eu acho que também, inclusive nos Estados Unidos, que temos 2 candidatos acima de 80 anos, eu acho que, pelo amor de Deus, larguem o osso, velho. Os boomers... Recado pros boomers ouvindo, talvez até meus pais. Larguem o osso, gente, se aposentem. Eu vi até uma mulher falou que era, tipo, ela política americana também. Eu sou mais velho que o Biden e eu tô aí. Filha, que vontade de poder, cara. Se aposenta, gente. Vai se aposentar. Deixa pros Gen X, pros millennials. A gente vai entregar pro Gen Z. Mas eu acho que é isso. Não sei se o MrBeast ganharia, eu acho que seria coisa de 2%, mas... Eu acho que ele teria bem mais força que você tá achando que ele tem. Eu acho que a gente ainda tá muito na nossa bolha. Eu sei que ele é gigantesco nos Estados Unidos. Eu acho que ele faria uma campanha interessante de movimentação, assim, de público. Outra pessoa que sempre meio que deixou entender que ia concorrer à presidência é o Dwayne Johnson, o The Rock, né? Sim. Que tava num auge de popularidade, assim, mundial, né? Porque ele é muito esforçado, ele é fortão, ele sempre disciplinado, ele foi duro e agora bem-sucedido, mas ele deu uma caída de popularidade, eu acho que ele cancelou isso. Mas eu pergunto pra vocês, será que a gente vai ver influencer presidente... político a gente já tem. A gente tem político que vira influencer, né? Aí eu prefiro não entrar em nomes, mas que... né, ficam provocando as pessoas e tal, mas o que vocês acham? Tem um filme chamado Idiocracia. E se você assiste Idiocracia, a resposta tá lá já. O presidente, ele é exatamente um influencer da época que não existia esse termo, e talvez na sua conotação mais pejorativa, né? Porque é um personagem bem assim, bem burrão, que só quer saber de dar tiro pra cima, bem espetaculoso e tal. Mas eu acho que, falando sério agora, e concordando um pouquinho com essa questão que o Edu tava até levantando aí, de que talvez o MrBeast ganharia mais votos do que a gente imagina, eu acho que a grande jogada e que me fez pensar a respeito do tweet do MrBeast é o quanto hoje a comunicação corrobora para a eleição de uma pessoa, né? E eu acho que nesse sentido, nos Estados Unidos, onde, pra quem não sabe, não é obrigatório votar, se você é alguém que se comunica muito bem, se você é alguém adorado, ou pelo menos que tem um canal de comunicação com o público muito amplo, você tem uma vantagem gigantesca em relação aos concorrentes. Não sei o que é que o Edu pensa a respeito disso, mas eu veria um influenciador, não sei se o MrBeast, mas eu veria um influenciador presidente dos Estados Unidos, assim como eu vi, por exemplo, um ator de Hollywood, no caso do Arnold Schwarzenegger, governador da Califórnia, né? Edu, o que é que você acha disso? Não, eu acho que o MrBeast, ele conseguiria, sim, fazer uma boa campanha e ter bastante voto. Se ele seria eleito, eu já não sei dizer, mas eu acho que ele seria um forte concorrente. Ou se ele seria bom candidato também. Se ele seria bom presidente é outra discussão, né? Também, tipo... Não, mas eu acho que ele seria, simplesmente porque, com a capacidade que ele tem de chegar a um canal a 300 milhões de inscritos, ter relevância global, visibilidade global, fazer o bem pro mundo, legitimamente o cara tá mudando o mundo pra melhor. Eu não vejo por que não confiar num cara desse mais do que num picareta que... Basicamente, o político padrão é o quê? É um picareta egoísta que faz as coisas pra inflar o próprio ego e ajuda a população quando é conveniente pra ele conseguir mais voto. É assim que eu enxergo
qualquer político. Eu acho que uma exceção seria o MrBeast. Eu acho que isso vai acontecer um dia, mas obviamente é um papo mais sério de como que esse cara infiltra o sistema político, que tá lá pra cuspir pessoas assim, entendeu? Que tá lá pra... O sistema é mais forte do que tudo. É um jogo totalmente diferente. A gente acha que é brincadeira, mas não é, infelizmente. É inatamente corrupto o sistema político. Eu acho que um ponto bom que você fez, Edu, é justamente o MrBeast. Ele faz uns negócios bem legais, que ele vai em alguns lugares e constrói casas, né? 100 casas, ou 1000 casas, não sei, ou 10 mil, não sei quanto foi. E coisa assim. O que deixa claro que se esses bilionários, esses políticos, essas pessoas realmente quisessem fazer qualquer tipo de diferença, eles botavam a mão na massa, fazia e isso saía em 2 segundos, entendeu? O MrBeast, no mínimo, mostrou um poder de organização e um intuito de fazer o bem, que isso já dá uma vantagem muito grande a quase todo mundo que tem por aí, entendeu? Tipo, isso é inegável. Na prática, né, navegar o sistema político, navegar, sei lá, crises muito sérias, vamos dizer assim, não sei como seria. Mas a gente... Aí você pode falar isso, vou ser sério, de Biden ou de Trump, que também era um influenciador. Trump, assim, ó, calma, gente que é de direita, calma. Ele era um influenciador, né? Ele era famoso, ele tá no... Esqueceram de Mim 2. Ele tinha o programa dele, O Aprendiz, que depois o Roberto Justus copiou aqui e fez isso. E ele era muito carismático. Ele tá em 2005 nos Estados Unidos e tem o bonequinho dele falando as falas de Have no choice to tell you but you're fired, entendeu? Coisas assim. Só que então, justamente falando um pouco, a gente falou de The Boys e Prime Video, né, que tá fazendo uma sátira disso tudo. Eu acho que vocês têm razão no sentido que o mundo tá mais pronto pra ter um presidente influenciador. Porque justamente essa velha política ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais, entendeu? A gente quer ver as coisas sendo feitas. Aí eu acho que é independente se você é de esquerda ou de direita. Mas eu tenho minhas dúvidas como o MrBeast navegaria o dia a dia de uma presidência americana. Mas tudo bem, tem tanto burro que já passou por lá também que... Eu não sou especialista em política americana, nem de brasileira, mas assim, até onde eu sei, né, falando um pouquinho sobre essa parada do jogo político e dos sistemas e tal, existe a opção da via do meio, né, de correr como independente. Que nunca chegou perto de nada, assim. Então, isso. O Robert Kennedy tá tentando agora, né? Ele vai ser o candidato independente e provavelmente não vai dar em nada, mas, ao que tudo indica, vai ser um candidato independente que vai obter algum tipo de resultado maior do que os últimos candidatos independentes, que até nas eleições passadas era gente sem expressão nenhuma e ele tem uma expressão um pouco maior. Diferentemente do Brasil, onde para você concorrer a algum tipo de cargo político de alto escalão aí, você precisa de alguma filiação partidária, né? No caso, até onde eu sei, nos Estados Unidos você pode correr como independente pleno, assim, sem ter esse tipo de afiliação. E nesse sentido, mais uma vez, com uma máquina de comunicação que é o YouTube, ou pelo menos as redes sociais, não necessariamente o YouTube sozinho, né? Dentro de um país onde o voto não é obrigatório, ou seja, onde eu não tenho possibilidade, se eu sou um picareta que quer, né, fazer as coisas do meu jeito, de acabar, digamos assim, manipulando as massas que são obrigadas a votar, especialmente em cidades do interior e tal, como acontece aqui no Brasil, né, a votar pra mim, né, votar a meu favor e tal, eu vejo um caminho pra um cara como o MrBeast, não necessariamente ser eleito, mas como eu falei, chamar bastante a atenção. Eu gosto de bater um pouco nessa tecla, porque aqui no Brasil isso era algo que eu gostaria muito que acontecesse, sabe? Eu gostaria que a gente tivesse candidatos mais, digamos assim, independentes da máquina pública. Eu sei que isso é algo completamente difícil de acontecer, talvez até impossível, mas eu queria muito para que a gente pudesse não necessariamente eleger essas pessoas, porque aí sim realmente concordo contigo, Vandep, seria quase impossível você se eleger aqui de maneira independente no Brasil, mas pelo menos que causasse mudanças visíveis na percepção do público de que é possível. Porque o que eu conheço aqui de gente jovem no Brasil que não tem mais esperança em relação à máquina pública, de que entende que tudo é um jogo de cartas marcadas e é isso aí, e basicamente vota em quem o pai, a mãe ou o influencer favorito diz pra votar no Instagram, não tá escrito, entendeu? Então, assim, eu queria ver um cara como o MrBeast concorrendo à presidência dos Estados Unidos, primeiro porque não é meu país, então se der problema, show. Brincadeiras à parte. Mas também pra mostrar um pouco, tipo assim, cara, é possível, entendeu? Se você pega uma pessoa bem intencionada e com uma máquina de comunicação independente muito forte, você consegue causar pelo menos algum tipo de mudança significativa pra acordar o povo, entendeu? Porque essa é uma parada, falando agora dos Gen X versus Millennials e Gen Z e tal, isso é uma parada que eu acho que a nossa geração como Millennial e as gerações mais novas também,
a gente perdeu em relação aos Gen Xers e Baby Boomers. Essa noção de que a gente pode causar uma mudança significativa, sabe? Aquela história de ir pra rua e tudo mais e tal, foi algo de uma geração que não é a nossa, apesar de que a nossa foi pra rua e eu não sei se deu tão certo assim, né, alguns anos atrás, mas eu acho que não é questão de ir pra rua, é questão de você acreditar que como um indivíduo, pelo menos em pequenos grupos, mais organizados, de maneira ideológica, você consegue mudar alguma coisa. E eu acho que o MrBeast poderia ser um cara que poderia acordar um pouco a sociedade americana de que é possível, entendeu? Isso você tem muita razão, cara, porque existe muita crítica em relação a Gen Z, né? Se eu não me engano, Gen Z é a partir de 95, 96, né, que nasceu. Não, eles não querem trabalhar. Ih, são muito mimados. Primeiro que se eles são muito mimados, quem criou eles é culpado, né? Então é muito Gen X e alguns boomers também. Mas assim, eles não têm esperança de nada, cara. Você se forma hoje, 22, 21 anos, 22 anos, não tem emprego. Se você não tem nepotismo, não tem emprego. Tá tudo caro. Tipo, você tem esperança, você não tem nenhum candidato que você minimamente se espelha, minimamente te inspira. Os americanos vão sair pra votar pra um ou outro que tem mais de 80 anos, cara. Você entende? Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Então, eu acho que seria interessante ver esse movimento da máquina, justamente um sistema de comunicação que o MrBeast faria, né? Uma campanha nesse nível e ver jovens animados. Eu gosto de ver jovens animados, assim, né? Porque eu, quando tinha 23 anos, era zero esperançoso do futuro, mas as pessoas à minha volta estavam super bem, né? Então, eu entendo quando tem gente que fala, não, Gen Z não quer trabalhar, e beleza, tem alguns que vão justificar qualquer condição mínima que eles tenham ou inventam TDAH. Não tô falando que as pessoas que falam que tem TDAH inventaram, mas talvez exista um exagero de algumas coisas assim, uma crise de ansiedade geral. Mas ao mesmo tempo, eu acho que seria difícil se eu tivesse 20 e poucos anos e ser esperançoso com o meu futuro, independente de quem eu fosse, entendeu? E o sistema político, a máquina política, ainda mais nesses anos, durante o Covid, só sai notícia ruim, né? Eu não sei. Eu gostaria de qualquer coisa que fizesse os jovens, né, um pouco mais politizados, mas assim, de uma forma consciente mesmo, e não memes e zoeira e... Que às vezes, como eu disse, eu não posso nem culpá-los por isso, sabe? Galera, é isso por esse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Aqui no YouTube, quem não for inscrito, inscreva-se. Tamo junto, galera. Valeu!